Uma pessoa sustenta um objeto de peso P na palma da mão, mantendo o antebraço em posição horizontal em relação ao solo plano e perpendicular em relação ao braço. Está aqui, ó. Paralelo, aqui está o solo, né? Está dizendo que aqui está o chão. Então, o antebraço está paralelo ao chão e perpendicular ao braço, que é esse aqui. Né? Então, o muque aqui, está o bíceps. Tá? Conforme indicado na figura 1 abaixo. PS representa a força-peso do antebraço aplicada em seu centro de gravidade. Quando você trabalha com estática de corpo extenso, é muito importante o ponto em que a força está aplicada. Quando é ponto material, quando você está transformando só com translação, está pensando em rotação, em exercícios que não são de estática de ponto extenso, aí, onde você desenha a força, sempre falou isso, não importa, contanto você manter a direção, sentido e intensidade. Agora, no assunto de estática do ponto extenso, o ponto onde a força vai para achar o torque é muito importante. Então, você não pode desenhar a força em qualquer lugar. Então, ele fala que o PS está bem no centro de massa do antebraço, né? A força-peso, que é o peso do antebraço, aplicada em seu centro de gravidade. E F é a força vertical exercida pelo músculo bíceps. Então, o foco nosso aqui é o antebraço. É só essa parte aqui. Ele vai ser onde as forças vão ser aplicadas. Tem o peso do objeto que está segurando, o peso do próprio antebraço, e tem aqui a força que o bíceps do braço faz no antebraço para manter ele nessa posição. A figura 2 é um diagrama esquemático dessa situação, na qual o antebraço é representado por uma barra homogênea, está aqui, ó, essa cinza, com uma extremidade livre, que é essa ponta aqui, e outra extremidade articulada no ponto O, que seria o cotovelo aqui, né? A distância entre a articulação e o ponto de aplicação da força-peso é Czinho igual a 30 centímetros. Ele deu o Czinho, que é essa distância aqui, ó, 30 centímetros, deixa eu sublinhar. O centro de gravidade está localizado a uma distância B, 14 centímetros, que é onde está o PS, ó. Tudo em relação ao que é o pivô. De O, que é o ponto de articulação, né? E o ponto de aplicação de F é Azinho igual a 5 centímetros, tá aqui, conforme indicado na figura. Considerando o valor de P, ó, P igual a 45 newtons, PS igual a 25 newtons, a força mínima exercida, e aí ele pergunta, a força mínima exercida pelo bíceps é necessária para manter o antebraço na posição ilustrada acima, ou seja, para ele ficar estático. Então eu quero que ele fique exatamente estático, se certo, dê zero o torque, né? Então, ó, quando um corpo extenso está em equilíbrio estático, pode-se afirmar duas coisas. A resultante das forças sobre o corpo é nula. Essa a gente nem vai usar aqui, mas às vezes é útil. A gente usa em outros exercícios, né? Quando não está pensando na rotação. Aí se eu falar um momento, vou colocar momento, que usa só torque aqui, vamos lembrar que o momento também é outro jeito de falar torque. O somatório dos momentos das forças, vou colocar aqui, ó, em relação a qualquer polo, então eu não preciso, qualquer polo, aqui eu vou pegar o ponto O porque eu tenho uma distância em relação a ele, mas para qualquer polo que eu escolhesse, se eu medisse ali os torques, com aquela mesma regra que eu sei na questão anterior, F df, tem que dar zero, tá? O somatório do momento das forças em relação a qualquer polo, mesmo no corpo ou fora dele, isso é interessante, deve ser nulo, né? Somatório, deve dar zero. Basicamente, eu gosto de pensar assim, ó, a resultante dos torques, dos momentos que querem, e tá bem, eu vou ser informal, girar para um lado, deve ter mesma intensidade, né, anular a resultante dos momentos que querem girar para o lado oposto. Eu vou pensar assim. É meio que um cabo de guerra. Uns forçam para um lado, forçam para o outro. Você vai ver o que eu vou fazer aqui na prática. Então vamos lá. Então, eu vou olhar assim, ó. Eu vou pensar que aqui vai girar em torno. É o cotovelo, né? Como se tivesse um prego aqui. Eu coloco um prego. Então isso pode girar em torno desse ponto. O F, se eu empurrar, se ele gira em torno desse ponto, imagina, eu faço uma força para cá, ele vai tentar girar nesse sentido, horário. O F. Né? Então, o momento de F, vou colocar aqui, ó. Isso não é o torque de F. Lembra, o torque de F é perpendicular, que a gente viu na questão 1.
Mas aqui é o sentido em que o torque de F está querendo que o corpo gire, não é o sentido do torque de F, do momento. O torque ele é perpendicular ao plano, e o torque de F, ó, como ele quer girar no sentido regra da mão direita, faz a garrinha no sentido ali, vai dar para dentro aqui, ó. Vai dar para dentro. Mas eu gosto de pensar no sentido que ele quer girar, é mais fácil, que é toda hora fazer a regra da mão direita. O PS e o P, ambos querem girar no sentido anti-horário, ou seja, um torque para fora do plano, né? Então, tanto o momento do PS quanto o momento do P querem girar no sentido oposto. Então, para ficar estático, o torque do F, eu estou usando torque e momento indiscriminadamente, né? Não sei se alguém pode falar que tem uma diferença de conceito exato, eu não conheço. Mas em esse de vestibular é meio que usado indistintamente. Então, o momento de F tem que anular a soma dos momentos de PS e P. Pronto, porque o F quer girar para um sentido e o PS e o P querem girar. Ó, se o polo está aqui, ó, fazendo força para baixo, quer girar assim. Então, eu vou escrever isso. O momento de F é igual ao momento de P mais o momento de PS. Eu prefiro que ficar pensando, um aí para um sentido é mais, sentido é menos. Já coloca o somatório de um lado é igual ao somatório do outro. Em vez de ficar falando mais e menos, depois colocar igual a zero, que vai dar na mesma. Tá? E lembrando aqui, eu falei na questão 1, eu vou revisar aqui. Momento de uma força. Como falei, eu gosto de usar essa expressão aqui, ó, momento de F é igual a FDF. Tem autores que colocam aqui um seno de θ, onde θ seria o ângulo da força com o eixo, mas eu prefiro fazer só assim, e aí eu uso DF não como a distância não o comprimento do braço. Temos força vezes braço, né? Aqui eu não penso o DF como braço, presta atenção, eu uso o DF como se fosse a distância da linha de ação da força, não do ponto onde a força foi, mas da linha de ação, então a distância de ponta reta que eu vou falar aqui, ó. Distância da linha de ação de F em relação ao polo, tá? Ou pivô, que é assim que escreve. O polo tem acento? Nunca lembro. Vai ficar sem, me perdoe, professor de português. Aí eu tô achando que tem, mas não tenho certeza. E aqui seria um módulo, né? A intensidade. Por que eu prefiro assim? Porque eu não preciso mais ficar pensando em decompor a força F para pegar a componente perpendicular e deixar a paralela de lado. Inclusive, a explicação de que porque a paralela não tem torque, se eu usar esse conceito aqui, explica. Então, eu gosto dessa equação nesse formato. O DF não seria o braço exatamente. Nessa questão vai ser o braço, porque todas as forças estão perpendiculares ao eixo, né, ao braço, né, ao eixo que vai girar. Mas se não tivesse ali na questão 2 dessa aula, aí você viria com mais clareza porque que é importante pensar assim. Então, substituindo aqui, vai ficar FDF, PDP, né, a intensidade vezes a distância da linha de ação até o polo, PS, DPS, certo? O F é que eu quero. Aqui vai uma coisa interessante. Professor, eu preciso converter tudo para metros, porque aqui está em newtons. Não. Por que não? Porque se eu colocar todas as distâncias em centímetros, ou se eu colocar em metros, o que eu faria se fosse colocar todas em metros? São todas em centímetros. 30, 14 e 5. O que eu faria se fosse colocar em metros? Eu dividiria por 100, dividiria por 100, dividiria por 100. Essa divisão por 100 você faria em todos, então eu ia cortar. Então, quando eu tenho a mesma grandeza em todos os termos, de um lado e do outro da equação, contanto que eu deixe elas todas com a mesma unidade, não tem problema. Pensa nisso depois. Então, depois faz aqui convertendo. Divide por 100, divide por 100, divide por 100. Depois é só multiplicar a equação por 100 e ficaria exatamente 30, 14 e 5. Tá? Vamos lá, DF. Então, a linha, ó, vamos pensar aqui, a linha de ação da força F está aqui. Distância até o polo é o próprio Azinho. Como eu falei, aqui você não precisa pensar em linha de ação, porque as forças estão perpendiculares. Mas se a força estivesse assim, ó, aí a linha de ação seria essa, ó, a distância seria já essa aqui. Então, cuidado, tá? Quando for uma questão que nem a questão 2 dessa aula aqui, que a força era inclinada. Ela não tinha 90 graus. Então, aqui é só olhar essas distanciazinhas. O F, a distância até o pivô, até o polo aqui, é Azinho, que é 5. Vou deixar tudo em centímetros. Vai, fica para cá, você converter tudo para metro e ver que dá o mesmo resultado. P, eu tenho P 45. E o DP é o Czinho, que é 30. PS eu tenho o valor 25. Qual que é o DPS? É o Bzinho, que é 14.
Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vi que de todos os termos tem um múltiplo de 5. Então eu vou dividir a equação inteira por 5. Aqui fica 1. Aqui fica 9. Aqui fica 9 e aqui fica 5. E a conta fica mais fácil. Eu já fica o F isoladinho aqui. Como aqui tem newtons e newtons, a resposta já vai dar em newtons. 9 vezes 30 dá 270. 5 vezes 14, basta pegar 10, que é 140, e pegar a metade, que é 70. 270 mais 70 dá 340 newtons. 340 newtons, letra A de amor.